E tivemos uma notícia positiva em relação à economia brasileira. A arrecadação federal no primeiro semestre teve o melhor resultado desde 95 e o ministro Paulo Guedes exaltou o crescimento da economia. De acordo com a Receita Federal, o número chegou a 897 bilhões de reais, um avanço de 24% na comparação com o ano passado. Quando se leva em conta o desempenho do mês de junho sobre o mesmo mês do ano passado, a alta chega a 46%. O ministro Paulo Guedes destaca que a economia brasileira começa a se recuperar ao atingir o nível pré-crise de 2015. Vocês vão ver o V típico da recuperação, da força da recuperação, inclusive nos colocando na certeza de que vamos superar os níveis históricos arrecadados lá atrás. Desde 2015, quando o PIB começou a cair, a recuperação, o aumento de arrecadação não chegava aos níveis que nós estamos chegando agora. Nós vamos superar o nível do PIB de 2015, quando o PIB começou a cair, e, consequentemente, o nível de arrecadação também. O ministro da Economia reitera que os números de arrecadação divulgados nesta quarta-feira comprovam o crescimento sustentado. Na avaliação de Paulo Guedes, o desempenho abre cada vez mais espaço para a simplificação dos impostos. Por isso que mesmo se o Brasil parasse de crescer daqui para frente, nós já teríamos esse nível de arrecadação atingido e, portanto, sustentável. Isso é importante, porque muita gente está dizendo, mas e se o ano que vem não crescer só 2% ou 3%? Ora, o nível de arrecadação, com o regime fiscal que temos hoje, se mantém, né? O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos, como sempre prometemos. O ministro da Economia reconhece que a reforma tributária precisa ser mais ousada. Para Paulo Guedes, é hora de corrigir grandes distorções do sistema de impostos. Por isso que a gente pode e deve avançar numa reforma tributária mais ousada. Os liberais democratas preferem reduzir impostos, correr o risco da redução. Então, na versão inicial nossa, ela veio um pouco conservadora demais, calibrada com muitas coisas antigas que a Receita gostaria de aperfeiçoar, mas o nosso momento é de arriscar para o outro lado. Nós vamos tributar lucros e dividendos que não pagam impostos há mais de 25 anos, foram isentos, é a jabuticaba brasileira, é uma máquina de privilégios, você favorece os super ricos e taxa as empresas. Paulo Guedes aponta a necessidade de privilegiar o setor produtivo e cortar os impostos que prejudicam as empresas. O ministro da Economia acrescenta que a reforma tende a ajudar os geradores de emprego. São 15h10 e nós vamos agora falar a respeito de desse anúncio em termos de arrecadação, a avaliação do bom momento vivido pela economia brasileira na visão do ministro Paulo Guedes. Nós estamos em contato com o Guilherme Tinoco, que é mestre em economia pela USP, especialista em contas públicas. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Um prazer estar falando aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Guilherme, a arrecadação vem surpreendendo desde o começo deste ano, não é? Ela deu margem, inclusive, para a flexibilização de algumas contenções aí de despesas. O presidente Bolsonaro chegou a falar em acabar com o contingenciamento nos vários ministérios a partir desse resultado que foi obtido no primeiro semestre em termos de arrecadação. Paulo Guedes fala em recuperação em V e aproveitou para defender a reforma tributária que vai resultar numa queda, pelo menos, do imposto de renda da pessoa jurídica, né, do IR. Tem aquela discussão toda sobre lucros e dividendos. Mas, especificamente em relação à arrecadação, o que você acha que está levando esse movimento tão forte de expansão? São muitas coisas acontecendo, né, Denise? Enfim, sobre a arrecadação, eu acho que se a gente pegar no começo do ano, que a expectativa de crescimento da economia era na casa dos 3%, a gente teve uma evolução, né? E hoje, se pegar a pesquisa Focus, o crescimento da economia está projetado em 5,3%. Então, de fato, a economia está crescendo mais do que a gente esperava no começo do ano. E
depois de ter caído 4,1 no ano passado, crescendo 5,3 esse ano, ou um pouco mais, significa que você vai estar, inclusive, voltando ao patamar anterior, né, ultrapassando o patamar que você estava. Então, é natural que a arrecadação responda. E tem um outro efeito acontecendo, que é o aumento de preços na economia. Então, a inflação, o IPCA, ele está em 8% no acumulado em 12 meses, mas outros preços da economia, os preços no atacado, se a gente olhar para o IGPM, um aumento de mais de 30%, né, no acumulado. Então, isso impacta também a arrecadação em termos nominais. Então, tem vários fatores aí contribuindo e, de fato, a arrecadação está respondendo bem. E tem ainda também umas compensações do ano passado, né, aquelas empresas que utilizaram programas do governo, deixaram de pagar os impostos no ano passado e agora estão colocando a situação em dia, né? Então, isso tudo está contribuindo para o bom momento da arrecadação. Na verdade, a gente reclama da inflação do ponto de vista do poder de compra da população, de aumento de custo das empresas, mas para os cofres do governo é um dado positivo, não é? Como você disse, aumenta a arrecadação, porque os preços estão maiores, então quando você aplica a alíquota, nominalmente você recebe mais. Isso está acontecendo também com as contas dos estados e municípios que têm visto aí o aumento de arrecadação, e tem a questão do teto de gastos, que vai ser corrigido com base nessa inflação que você estava citando, né? É isso, é muito bem lembrado, tá? A questão da arrecadação está crescendo e está surpreendendo, não é só com a União, é com estados e municípios também. A gente vê os estados estando num bom momento aí por conta dessa arrecadação. Sobre o teto de gasto, é isso, o teto, ele é aquele limite de despesa instituído lá em 2016, que faz com que o governo federal não possa gastar além de um limite. Esse limite, ele é corrigido todo ano, e ele é corrigido através do IPCA, acumulado de junho do ano anterior. Então, agora, no começo de julho, a gente teve a divulgação do IPCA de junho, e ele em 12 meses estava 8,35%. Então, é esse o índice que reajusta o teto de gasto para o ano que vem. O teto de gasto para esse ano é na casa aí de 1.490 e para o ano que vem ele vai então para 1.610, mais ou menos, né, em termos arredondados. Então, você tem um espaço a mais para gastar. A gente tem que lembrar que os gastos do governo também sofrem reajustes da inflação, né? Então, por exemplo, a maior despesa do orçamento, que é o gasto previdenciário, ele é reajustado pelo salário mínimo ou pelo INPC. Acaba que dá na mesma, porque hoje em dia o salário mínimo acompanha o INPC. Então, essa despesa vai ser reajustada de acordo com o INPC do fim do ano, né? E aí, se esse índice estiver muito alto, é ruim para o governo, deixa uma margem no teto de gastos menor. Agora, se a inflação ceder bastante até o final do ano, isso ajuda nas contas do ano que vem. Se o Banco Central, através da política de juros, conseguir resultados como se espera para desacelerar a inflação, a situação será melhor para o governo, porque ele continua com essa correção de preços influenciando a arrecadação e a correção das despesas vai ser menor porque é com base na inflação do ano fechado, né? Exatamente. A gente só tem que lembrar de um outro efeito que é importante nessa dinâmica do gasto do governo desse ano e do ano que vem, é que esse ano a gente está tendo um gasto extraordinário fora do teto, ainda em razão da pandemia. Então, o teto de gasto, ele é de 1.490 bilhão, como eu falei, só que a despesa do governo esse ano vai ser na casa de 1.620, né, pelas estimativas atuais do governo, que vão ser revisadas agora no dia 22, né, mas, ou seja, você está gastando 130 bilhões além do teto de gasto, em razão dos programas para enfrentar a pandemia. Então, no ano que vem, por um lado, você tende a ter um espaço no teto de gasto maior, mas é possível que o seu gasto total até caia em termos reais, tá? Porque você não vai ter, até onde a gente saiba, né, até onde a gente tem informação, de que vão ter esse gasto extraordinário fora do teto.
Agora, a gente tem visto o governo trabalhar com uma situação confortável, mesmo que a economia cresça menos em termos percentuais no ano que vem. Neste ano, a gente tem esse avanço sobre uma base que foi negativa, que foi a retração do ano passado. Para o ano que vem, se conta com um crescimento pouco acima dos 2%. É a média também das projeções do mercado. Nós conferimos aí que o ministro Paulo Guedes acha que tudo bem, que a arrecadação vai continuar crescendo e mantendo uma situação confortável. E o presidente tem insistido na redefinição aí do Bolsa Família, que teria um valor de no mínimo R$ 300 e com possível ampliação do número de beneficiários. Você acha que já dá para trabalhar com essas despesas que entrariam contando com a folga no teto de gastos e contando com essa folga na arrecadação? Então, são muitas coisas acontecendo, né? Se a gente olhar só para o teto de gasto, de fato você vai ter um aumento para o ano que vem, vai ter um aumento na margem que dá para fazer algum gasto adicional, tá, em relação a esse ano. Só que o presidente já deu declarações de que tem a intenção de fazer esse novo programa social, também de fomentar investimentos públicos e também já citou a vontade de fazer algumas reposições salariais para servidores. A gente tem um espaço no teto, mas ele não cabe isso tudo, então o governo vai ter que realmente escolher prioridades. O fato da arrecadação estar maior e vai crescer o ano que vem também, porque a economia vai continuar crescendo, isso não significa que você pode gastar além do teto de gasto, né? Você tem a restrição do teto. Enfim, tem uma outra coisa também que é importante ressaltar, é que esse resultado primário, que a gente chama, né, a diferença entre receitas e despesas do governo, esse ano, ao que tudo indica, pelas projeções recentes, ele vai ficar ainda próximo de R$ 200 bilhões, um déficit, tá? O governo vai estar gastando mais do que arrecada. Talvez um pouquinho melhor, na casa dos 150, mas ainda é um déficit muito considerável. O Brasil está em déficit primário desde 2014. Ele ficou, desde que o Tesouro lança esses dados, né, ali desde 97, 2014 foi a primeira vez que teve um déficit primário. E desde então a gente está em déficits há alguns anos muito grandes. O ano passado realmente foi fora da curva, mas ficou ali acima de 700 bilhões de déficit. Então esse ano reduz para 150, mas ainda tem um longo caminho a percorrer até zerar esse resultado, né? Então não é hora assim de gastar além da conta, de furar o teto de gasto, né? Porque a gente tem que aproveitar esse bom momento da arrecadação para fechar o mais rápido possível esse buraco fiscal que a gente convive desde 2014. E aí surgem coisas como o fundão, né, que vai ser discutido, tem a reforma tributária que tem muita polêmica, não é tão simples assim como o ministro Paulo Guedes colocou, há muitas dúvidas se de fato haverá uma queda da taxação da carga tributária para as empresas, somando lucros e dividendos, que pode recair até sobre os acionistas e não sobre as empresas, mas implica em planejamento tributário também, não é? A gente vê essa discussão da reforma tributária e até com um pouco de cautela, né? Porque no momento, como eu falei, a gente está em déficit primário e ainda vê alguns anos de contas negativas no horizonte. Então, você não pode correr o risco de, igual o ministro falou, de se errar, eu quero errar para menos, né? Para diminuir impostos, mas infelizmente não é a hora. Eu acho que o caminho para a redução de impostos é continuar cortando gastos e principalmente não deixar que gastos como o fundão de 6 bilhões e outros mais continuem no orçamento. Então, primeiro você faz o dever de despesa ou impedir que ela pensar em reduzir impostos, mas muito como, né? Porque senão o país fica em situação fiscal muito difícil e isso impacta juro, impacta câmbio, então a conta não é tão simples assim. É isso, ouvimos o Guilherme Tinoco, que é mestre em economia pela USP, especialista em contas públicas. Guilherme, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde.